Vamos ver o que é que nós temos aqui. Nós temos mais um saiba mais sobre a neutralidade monetária revisada. Se lembra que a gente viu lá como um dos princípios lá da teoria clássica, a neutralidade da moeda. E aí, a neutralidade da moeda agora revisada, vamos ver o que esse quadro, esse box pode nos ajudar. Segundo a teoria econômica clássica, a moeda ela é neutra. Então, na teoria econômica clássica, a moeda ela é neutra. Isto é, mudanças na quantidade de moeda, ou seja, se o Banco Central coloca mais moeda ou menos moeda, afetam apenas as variáveis nominais como nível de preço, mas não afetam as variáveis reais como a produção. Então, quantidade de moeda, mudam nominalmente os valores, o nível de preços da economia, mas não muda a variável real que é a mais importante, como, por exemplo, a produção. Então, não significa que se o BC colocar mais moeda na economia, a gente vai ter mais produção de carro. Isso não significa. Os carros podem ficar mais caros, mas isso não significa modificação na produção. Neste capítulo, observamos que a maioria dos economistas aceita essa conclusão como uma descrição de como a economia ela funciona no longo prazo, mas não no curto prazo. Como modelo de demanda agregada e oferta agregada, podemos ilustrar essa conclusão e explicá-la melhor. Então veja, suponha que o Federal Reserve reduza a quantidade de moeda na economia. Então, suponha aí que ele diminui, ele captura parte da moeda da economia. Qual vai ser o efeito dessa mudança? Como discutimos, a oferta de moeda ela é determinante da demanda agregada. Então, a redução da oferta de moeda ela desloca a curva de demanda agregada para a esquerda. Então, tem menos moeda na economia, ela desloca a curva de demanda agregada de novo para a esquerda e para baixo. A análise se parece lá com a figura 8. Embora a causa do deslocamento na demanda agregada seja diferente, observamos, portanto, os mesmos efeitos do que a gente viu lá na figura número 8, no que tange efeitos sobre a produção e efeitos sobre o nível de preço. No curto prazo, portanto, a produção e o nível de preços vão cair. Então, eu capturo o dinheiro da economia, eu vou deslocar a demanda agregada para baixo e para a esquerda, vou fazer com que isso reduza a produção e reduzam os preços. Tem menos dinheiro na economia. A economia, portanto, passa, mais uma vez neste exemplo, por uma recessão. Com o tempo, os níveis de preços esperados também caem, e aí vai fazer o ajuste entre o nível de preços esperados e o nível de preços e os níveis reais de preço. As empresas e os trabalhadores respondem às novas expectativas, por exemplo, concordando com salários menores a partir de novas negociações. Com isso, a curva de oferta agregada de curto prazo se desloca para a direita. Por fim, a economia se encontra novamente na curva de oferta agregada de longo prazo, e aí voltamos lá ao que aconteceu na figura número 8. Sai de um ponto A, diminui preço, diminui produção, depois faz um ajuste para uma nova curva de oferta agregada, por conta aí das renegociações de salários e, portanto, na redução dos salários, na redução de uma série de elementos que vão aumentar os lucros das empresas, as empresas voltam a querer produzir mais, e aí quando você vai no longo prazo, você volta de novo àquela taxa natural de produção. A figura 8 mostra quando a moeda tem importância, a figura 8 mostra quando a moeda tem importância para as variáveis reais e quando não tem. Então veja, no longo prazo, o efeito moeda ele é neutro, porque mais uma vez volta lá para o ponto real, ou seja, não há efeito sobre a variável real, porque a produção a longo prazo volta para o mesmo ponto. Então veja, a moeda é neutra como representa o movimento da economia A para a economia C. Mas no curto prazo, uma mudança na oferta de moeda ela tem efeitos reais, como representa o movimento do ponto A para o ponto B, ou seja, aí nesse caso ela não é neutra porque ela de fato derruba a produção no curto prazo. Um antigo ditado resume a análise: a moeda é um véu, mas quando este é removido, a verdade aparece. Então, esse ponto aí é fundamental para a compreensão, ok? Bem, deixa eu só avançar aqui para ver uma coisa. Nós temos aqui 1, 2 e 3 antes da gente
da gente ir os efeitos de um deslocamento na oferta agregada. Bem, então vamos aqui, antes disso, nós temos aqui uma série de elementos adicionais que contribuem com a explicação, tá bom? Vamos voltar aqui. Pois bem, vamos primeiro então ver esse primeiro estudo